Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 30 de março de 2022. São as águas de março, fechando o verão. Meus amigos, o Brasil poderia ter uma das moedas mais fortes do mundo. Para isso, o governo brasileiro teria que exigir apenas real na venda de seus produtos agrícolas, por exemplo, ou então do seu minério de ferro ou do seu grafeno. Enfim, se o Brasil exigisse apenas o real na negociação dos seus produtos de exportação, das suas commodities, os países compradores do Brasil teriam que vender parte das suas reservas em dólar para comprar real, para depois comprar os nossos grãos, por exemplo. É claro que isso não aconteceria porque seria como uma declaração de guerra contra os Estados Unidos da América, não é mesmo? Também os inimigos internos do Brasil não deixariam que isso acontecesse, pelo menos não enquanto Bolsonaro estivesse na presidência da República. Mas, em teoria, o Brasil poderia ter sim uma das moedas mais fortes do mundo, já que, como dizem, é um dos celeiros do mundo. Bem, mas se o Brasil não pode fazer isso, alguém pode. E esse alguém, claro, todo mundo já sabe quem é. E irá acontecer. Vladimir Putin declarou guerra ao dólar. E uma guerra que começará logo na sexta-feira. Com grande possibilidade de que o rublo vença o dólar. Eu já explico, eu já falo sobre isso. Antes quero dar alguns recados, como por exemplo, não esqueçam domingo mais um vídeo de estudo de profecias, agora só para membros. Você pode ser membro do canal e ter acesso ao curso de profecias, ao estudo de profecias, por apenas R$ 2,99 por mês, reais, que ainda não é nada, convenhamos. Se quiser ajudar um pouco mais o canal, você pode se tornar membro por R$ 6,99 ou então por R$ 7,99, o que não é nenhuma fortuna, convenhamos. Bem, outro recado é que o YouTube não está distribuindo mais os nossos vídeos. Já era difícil, já distribuía pouquinho. Agora esse pouquinho ficou menos que pouquinho. Então eu peço aos amigos que gostam do canal Professor Belém e querem ser avisados todos os dias em que eu publico um vídeo novo aqui, que sigam o canal Professor Belém no Telegram. Aqui na descrição do vídeo, logo abaixo da minha belíssima figura, está o link do canal Professor Belém no Telegram. Se você nos acompanhar pelo Telegram, ficará sabendo todos os dias que nós postamos um vídeo no canal. E nós postamos todos os dias, quase todos os dias, um vídeo novo no canal. Deixe também o seu like, porque é uma das formas desesperadas de continuarmos existindo aqui nesta plataforma cada vez mais madrasta de alguns canais, como este, por exemplo. Os nossos vídeos, a visualização que poderia, em tese, estar aumentando, está diminuindo. A corda está apertando no nosso pescoço. As portas estão se fechando. Então, se você gosta do canal Professor Belém e quer que ele continue existindo, dá essa forcinha para mim, inscreva-se no canal, deixe o seu like e torne-se membro. Quem sabe a gente consiga sobreviver a esse terrível ano de 2022. Bem, vamos aos trabalhos do dia. Primeira notícia, a Gazprom, que seria como a nossa Petrobras aqui, só que lá da Rússia, continuará fornecendo, ou melhor, continua fornecendo gás rotineiramente para a Europa, via território ucraniano. Quem disse isso foi a porta-voz da gigante russa, o porta-voz Sergei Kuprianov. Essa notícia foi dada pela agência TASS hoje, quarta-feira. Diz a TASS, o abastecimento é feito de acordo com os pedidos de consumidores europeus
que para este 30 de março é de 109,5 milhões de metros cúbicos, o que corresponde aos abastecimentos ao abrigo da reserva de longo prazo para o trânsito de gás pela Ucrânia para a Europa Ocidental, declarou o porta-voz. O fluxo de gás pelo gasoduto Yamal-Europa, paralelamente, que atravessa a Bielorrússia e a Polônia, caiu para zero na tarde de terça-feira no ponto alemão de Maunau, segundo dados de operadores da Gascade. O motivo dessa interrupção, no entanto, não foi divulgado. Bem, aqui é claro que é uma pressão estratégica. Países europeus, senhores países europeus, vocês precisam de gás da Rússia? Sim, precisamos como nunca. Pois é, então se vocês precisam do nosso gás, paguem-nos em rublos, porque afinal foram vocês, ocidentais, que nos tiraram do mercado em dólar. Lembram disso? Putin, há poucos dias, foi proscrito do mercado internacional baseado no comércio por dólar. Então, o que ele fez? Exatamente isso. Perguntou aos países europeus: vocês continuarão comprando nosso gás? Sim, continuaremos, porque não temos de onde tirar esse gás. Continuarão importando o nosso petróleo? Sim, claro, porque ainda não podemos viver sem o petróleo. Pois então, eu não aceito nessa negociação dólar, não aceito mais. Aceito, no entanto, bitcoins e aceito também o rublo, mas nada de euro e nada de dólar. Se quiserem nos pagar em ouro, também aceitamos. Bem, acontece que agora, sexta-feira, isso se tornará uma lei imposta por Vladimir Putin. É a data marcada do início da guerra contra o dólar. Os países europeus não poderão deixar de comprar o petróleo e o gás natural da Rússia. Só que não poderão pagá-lo com dólar ou com euro. Logo, o rublo, a moeda russa, será o lastro, ou será lastreada, melhor dizendo, pelo petróleo e pelo gás. Se tornará uma moeda forte e real porque lastreada por bens reais, por ativos reais, por essas commodities que o mundo ainda não pode abrir mão. Perceberam? Bem, por outro lado, ao recusar-se a aceitar o dólar na negociação, Vladimir Putin coloca uma estaca no coração do dólar, mas também da respeitabilidade ou do lastro do próprio dólar. O acordo de Bretton Woods, por exemplo, tirava o lastro do dólar em ouro, tirou. O dólar passou, de repente, a ser lastreado apenas pelo gigantismo, pelo poder econômico da própria América, e deixou o ouro de lado. Então, o que garantia a validez do dólar era o país pujante chamado Estados Unidos da América. Sua produtividade, sua capacidade de empreendimento, seu grande mercado interno e externo e, claro, as suas commodities, os seus produtos. Acontece que, ao apostar na própria América como lastro do dólar, a América comprometia-se em ser para sempre um país sério, que todos pudessem confiar. E assim aconteceu. O mundo inteiro passou a negociar em dólar, não se importando se este era lastreado pelo ouro ou não. Importavam-se apenas com a mera existência dos Estados Unidos, como líder mundial da democracia, como o exército mais poderoso da Terra e com uma agricultura incomparável e pujante, assim como os seus minérios, seus bens materiais, etc. e tal. Acontece que a América, de 4 em 4 anos, pode mudar o rumo do mundo e o seu próprio, como aconteceu agora. Biden, ao assumir o poder, fez com que o mundo percebesse que a América não era mais a mesma.
E os países árabes, por exemplo, que faziam grandes negócios com a América, quem sabe foram os primeiros a perceber: opa, já não podemos mais confiar tanto assim na América. Uma América que gera suspeita, gera também a suspeita em relação à sua própria moeda. E é aí que entra Vladimir Putin. Ele percebeu isso. Hoje, poucos países confiam no dólar porque ele pode ser impresso da noite para o dia aos trilhões, sem uma relação direta com algo real. A relação de outrora, que era o próprio governo americano, essa virou pó. Ninguém confia em Biden e no Partido Democrata. Por extensão, ninguém confiará mais no dólar. Por outro lado, esses mesmos países que continuarão precisando de petróleo e gás terão que comprar rublos, porque senão ficarão sem gás e sem petróleo. Então, pergunto, quem poderá vencer essa guerra? Bem, uma matéria muito interessante saída no SGT Repórter termina dizendo o seguinte: o ponto em tudo isso é que, se Putin impõe sua exigência de aceitar apenas rublo, ouro ou Bitcoin para exportação de energia, o dólar perde instantaneamente uma utilidade significativa no mundo. As nações que desejam comprar energia da Rússia, que inclui a maioria das nações europeias, precisarão primeiro comprar rublos e depois trocar rublos por energia. Isso dá ao rublo o apoio instantâneo das commodities, ou seja, uma moeda passa a ser o rublo, então, uma moeda literalmente lastreada pelo ouro negro, o petróleo. O dólar, enquanto isso, é impresso aos trilhões e controlado por uma cabala de banqueiros criminosos e funcionários do governo corruptos, que pensam que o dinheiro vem do nada. Todas as nações ao redor do mundo devem agora estar refletindo sobre esta óbvia questão. Devemos apostar em dólares que são apoiados por nada, além de um bando de lunáticos, pedófilos e mercenários criminosos que dirigem o governo corrupto da América e o Banco Central dirigido por ignorantes, ou devemos apostar em rublos que são lastreados em ouro, commodities e energia que todo país precisa? Eis a questão. To be or not to be? A resposta torna-se bastante óbvia, completa o SGT. Rublos têm futuro, dólar não. Pelo menos não com as atuais políticas econômicas em vigor. Isso poderia mudar rapidamente se alguém como Donald Trump voltasse ao cargo. Mas até esse dia chegar, o dólar está sendo sistematicamente destruído. E com isso, o futuro da América está sendo rapidamente erodido a cada dia, deixando o povo americano empobrecido. A partir daí, os tumultos serão imparáveis, termina de modo profético o SGT Repórter. Bem, agora outra questão. Se Vladimir Putin realmente colocar uma estaca no coração do dólar, outros países poderão seguir a mesma política. Voltando ao começo deste vídeo, vocês acham que voltemos um pouco atrás também no tempo? A questão de 1 ou 2 anos. Imaginem que Bolsonaro decidisse exportar os seus grãos e os seus minérios, do Brasil, recebendo em real. Claro que ele teria toda a comunidade internacional capitaneada pelos Estados Unidos contra si. Já teria caído, claro. Mas, com Putin, o buraco era muito mais embaixo. Ele foi proscrito do mercado internacional e deu a volta por cima, estará dando a volta por cima ao colocar o rublo como a moeda que pode comprar energia. Claro, os países comprarão rublo para depois comprar energia.
Ele deu a volta por cima, mas abriu um precedente para que outros países façam o mesmo. Porque, como diz o ditado lá na minha terra, onde passa um boi, pois é, passa uma boiada. Então eu pergunto novamente, será que um dia teremos uma moeda realmente forte, realmente, né? Uma moeda realmente forte, lastreada pelos nossos produtos, aqueles que o mundo precisa, tanto quanto precisa de gás e petróleo? Quem viver, verá. Isso aqui não é um elogio a Putin. Por outro lado, é um reconhecimento de que Putin tem infinitamente mais neurônios do que Biden. O que também não é uma grande proeza, claro que não. Mas, por outro lado, nos dá o grau de insanidade que virou o Ocidente, ou na qual embarcou o Ocidente, não é mesmo? Quem diria que viveríamos para ver isso? Um abilolado na Casa Branca colocando todo o Ocidente abaixo, justamente no momento em que a Rússia tem um estrategista incomparável. Quem diria? Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e, se possível, torne-se membro. Até depois.